Fala galera, nessa aula de hoje vamos falar sobre termodinâmica, um assunto muito importante aqui da termologia, tá? E fica ligado que na termodinâmica é exatamente a área que nós vamos investigar e trabalhar os processos pelos quais o calor é convertido em trabalho ou o trabalho é convertido em calor. Quando nós temos a conversão de calor em trabalho, é exatamente quando a gente vai falar sobre as máquinas térmicas, né? E a conversão de trabalho em calor, isso acontece nas máquinas frigoríficas. Mas é bom lembrar para vocês que aqui nós estaremos trabalhando sempre essa relação entre calor e trabalho. Conversão de calor em trabalho ou conversão de trabalho em calor. Lembrando que o calor é energia térmica em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. E o trabalho nada mais é do que a energia transferida entre sistemas por meio de uma força. Mas aqui nós sempre estaremos estudando através de transformações, em se tratando de máquinas térmicas e máquinas frigoríficas, transformações cíclicas que envolvem um gás ideal, essa conversão de calor em trabalho e trabalho em calor, beleza? Mas aí nós precisamos começar a termodinâmica falando sobre a energia interna de um gás. Na termodinâmica, essa parte aqui seria a parte de cinética dos gases, né? Eu falei para vocês que as moléculas de um gás, elas estão em constante movimentação. Dentre outras formas de energia, as moléculas possuem energia cinética, energia de agitação, beleza? E aí, a energia interna do gás, que a gente vai representar pela letra U, corresponde exatamente à soma de todas as energias cinéticas das moléculas desse gás. Então, se a energia interna está associada à soma das energias cinéticas de todas as moléculas do gás, eu já espero aqui que energia cinética tem a ver com agitação. Quando eu falo de agitação, eu lembro logo de temperatura, beleza? Sendo assim, essa energia interna depende da quantidade de gás e da temperatura absoluta desse gás. E aí, para um gás ideal, nós podemos mostrar que essa energia interna que nós chamamos de U, sua relação é dada por 3 meios de nRT. Ou seja, a energia interna de um gás depende da quantidade de gás, ou seja, do número de mols e da temperatura absoluta. Se você usa a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, nós podemos escrever matematicamente a energia interna como sendo 3 meios de PV, tranquilo? Mas fica ligado que pela lei de Joule aqui para a termodinâmica, para uma dada massa de gás perfeito, onde o número de mols é constante, a energia interna depende exclusivamente de sua temperatura absoluta. Quanto maior for a temperatura do gás, maior vai ser a sua energia interna. Quanto menor for a temperatura do gás, menor será a sua energia interna. Então, já de cara, guarda isso aí no seu cabeção. A energia interna para uma dada massa de gás constante depende exclusivamente da sua temperatura. Tranquilo? Outra grandeza importante aqui para a gente na termodinâmica é o trabalho em uma transformação gasosa. Vamos considerar uma determinada quantidade de gás contida em um cilindro provido de êmbolo que pode deslizar sem atrito. Ao fornecer energia para esse sistema, as partículas ficam mais agitadas e acontece uma expansão. O gás empurra esse êmbolo. Ora, tá vendo?
Se o gás empurra esse êmbolo, ele aplica uma força sobre o êmbolo e provoca nesse êmbolo um deslocamento, já que está acontecendo uma expansão. Então, nós falamos que essa força realizada pelo gás, exercida pelo gás sobre o êmbolo, ela vai realizar um trabalho. E aí você deve lembrar que o trabalho mecânico é dado pelo produto da força vezes o deslocamento. Mas como nós sabemos que a força aplicada pelo gás sobre o êmbolo pode ser dada pelo produto da pressão vezes a área, né? Lembra que pressão é força sobre área, ou seja, a força exercida pelo gás sobre a área do êmbolo pode ser dada pelo produto pressão vezes área, ou pressão vezes S, que eu coloquei aí, para falar de superfície. Mas aí você lembra que o produto da área vezes o deslocamento, área da base vezes altura, superfície vezes comprimento, isso me dá volume. Ou seja, o produto da área vezes o deslocamento. Desculpa. O produto da área vezes o deslocamento sofrido pelo êmbolo me dá exatamente a variação de volume, já que estamos trabalhando com uma expansão. Portanto, o trabalho numa transformação gasosa é dada pelo produto P vezes ΔV. Então, o trabalho termodinâmico é dado pela relação pressão vezes a variação de volume. Muito cuidado aqui. Essa relação trabalho igual a pressão vezes variação de volume, você só pode usar quando a pressão for constante. Tá vendo? Quando é que a pressão é constante? Na transformação isobárica. Ou seja, essa expansão que eu estou mostrando para você nesse slide corresponde exatamente a uma expansão isobárica. Então, trabalho igual a pressão vezes variação de volume, nós só podemos utilizar essa expressão quando a pressão for constante. Tranquilo? E aí, se você pega, por exemplo, um gráfico da pressão em função do volume, para uma transformação isobárica, né? Eu tenho que a área dessa transformação, que seria base vezes altura, pressão vezes ΔV, isso seria exatamente igual ao trabalho, né? Então, no gráfico da pressão em função do volume, eu posso generalizar e dizer o seguinte: sempre que você tiver uma transformação no gráfico da pressão em função do volume, a área embaixo dessa transformação será numericamente igual ao trabalho. Então, no gráfico da pressão em função do volume, o trabalho pode ser numericamente igual à área embaixo da transformação, desde a transformação até o eixo do volume. Ou seja, caso a pressão seja uma pressão variável, para você calcular o trabalho nessa transformação que tem uma pressão variável, basta você calcular a área no gráfico PV. Cuidado! Trabalho igual a área só no gráfico PV. Pressão em função do volume. Tranquilo? E aí, como eu mostrei para vocês, o trabalho depende exclusivamente da variação de volume. Beleza? Então, se você for olhar para o trabalho num gráfico, o que é que vai acontecer? Se o volume durante a transformação aumenta, significa dizer que está acontecendo uma expansão e o trabalho vai ser um trabalho positivo. Quando acontece uma expansão e o trabalho é um trabalho positivo, você vai dizer que o gás realizou trabalho. O trabalho é realizado pelo gás. Caso você esteja trabalhando com uma transformação onde o volume permanece constante, se o volume não varia, o trabalho é nulo. Galera,
o trabalho depende exclusivamente da variação de volume. Fera, qual é a única transformação que você aprendeu onde o volume permanece constante? É a transformação isocórica. Então, qualquer transformação isocórica que apareça na sua frente, você já sabe que o trabalho é nulo, tranquilo? Mas caso o volume durante a transformação, se esse volume diminui, o trabalho vai ser um trabalho negativo, o que significa dizer que o gás recebe trabalho, significa dizer que o trabalho foi realizado sobre o gás. Então, falamos sobre a energia interna, que depende exclusivamente da temperatura absoluta, e falamos sobre trabalho, que depende exclusivamente da variação de volume. Tranquilo? Sendo assim, nós podemos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Tá vendo? O que vai dizer a primeira lei da termodinâmica? Preste atenção. Primeiro, que a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia que mostra exatamente a equivalência entre calor e trabalho. O que é que vai dizer a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica vai dizer que a variação da energia interna do sistema é igual à diferença entre o calor trocado pelo sistema e o trabalho envolvido na transformação. Então, a primeira lei da termodinâmica vai dizer que a variação da energia interna ΔU do sistema é igual à diferença entre o calor trocado pelo sistema com o meio externo e o trabalho envolvido na transformação. Sendo assim, nós podemos escrever a primeira lei da termodinâmica como sendo ΔU, variação da energia interna, igual calor menos o trabalho. Tranquilo? Se você volta, por exemplo, para a transformação isobárica, para a expansão isobárica que eu mostrei para vocês, isso faz sentido. O sistema recebe calor do meio externo, parte desse sistema ele utiliza para variar sua energia interna e outra parte ele utiliza para realizar trabalho. Por isso, a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Então, por exemplo, se ele recebe 100 joules de calor e desses 100 joules de calor ele utiliza 80 joules para a variação da energia interna, 20 joules são utilizados para a realização de trabalho. Ou seja, ΔU, que é 80 joules, é igual a 100 joules, que é o calor, menos 20 joules do trabalho. Por isso que a variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho na primeira lei da termodinâmica, tá? Com isso, nós podemos analisar a variação da energia interna de um sistema como sendo o balanço energético entre o calor e o trabalho envolvido em cada transformação. Lembra que o ΔU, a variação da energia interna, se a energia interna depende exclusivamente da temperatura absoluta, a variação da energia interna depende exclusivamente da variação de temperatura. Portanto, se a energia interna do sistema aumenta, ou seja, se essa variação da energia interna é positiva, significa dizer que a temperatura do sistema aumenta, beleza? Ou seja, o sistema esquenta, entre aspas, né? Se essa variação da energia interna é igual a zero, significa dizer que a temperatura permanece constante. Tá vendo? Aonde é que a temperatura permanece constante? Aí você aprendeu que a transformação onde a temperatura permanece constante é a transformação isotérmica. Então, nas transformações isotérmicas, a variação da energia interna sempre vai ser igual a zero. Ou seja, a energia interna do sistema permanece constante. Ou caso você pegue uma transformação onde a temperatura final acaba coincidindo com a temperatura inicial.
e eu vou mostrar para vocês que uma transformação onde a temperatura final coincide com a temperatura inicial é a transformação cíclica, em forma de ciclo. Então, a variação da energia interna vai ser zero nas transformações isotérmicas e nas transformações cíclicas. Tranquilo? E a variação da energia interna vai ser negativa, ou seja, a energia interna do sistema diminui se a temperatura diminui, ou seja, se o sistema esfria. Então, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico depende exclusivamente da variação de temperatura. Tranquilo? Com isso, nós também podemos estudar como é que se comporta essa quantidade de calor trocada com o meio externo. Ora, se a quantidade de calor é positiva, significa dizer que o sistema recebe calor do meio externo. Então, sempre que o sistema recebe calor do meio externo, essa quantidade de calor vai ser uma quantidade de calor positiva. Caso o sistema não troque calor com o meio externo, se a quantidade de calor trocada com o meio externo é igual a zero, isso só acontece, fera, em uma transformação, que é a transformação que nós chamamos de transformação adiabática. É a transformação onde o sistema não troca calor com o meio externo. Ou o sistema é considerado completamente isolado, ou a transformação é tão rápida que não dá tempo do sistema trocar calor com o meio externo. Sobre transformação adiabática, nós teremos uma aula exclusiva só para ela. Tranquilo? Mas caso essa quantidade de calor trocada com o meio externo seja negativa, significa dizer que o sistema cedeu calor para o meio externo. Então, quantidade de calor positiva, o sistema recebe calor do meio externo. Quantidade de calor igual a zero, o sistema não troca calor. Isso só acontece na transformação adiabática. E a quantidade de calor ser negativa significa dizer que o sistema cede calor para o meio externo. E para a gente terminar, vamos mais uma vez estudar o trabalho. Lembra que o trabalho depende exclusivamente da variação de volume. Ou seja, se o trabalho é positivo, significa dizer que acontece uma expansão e o volume aumenta. Aí nós falamos que o sistema realiza trabalho. O trabalho foi realizado pelo gás. Então, na expansão, o trabalho é realizado pelo sistema. O trabalho é realizado pelo gás. Se o trabalho for igual a zero, significa dizer que o volume permanece constante. A transformação que você estudou, onde o volume permanece constante, foi a transformação isocórica. Então, na transformação isocórica, o trabalho termodinâmico é nulo, beleza? E se o trabalho for negativo, significa dizer que está acontecendo uma compressão, o volume diminui e nós falamos que o sistema recebe trabalho. O trabalho é realizado sobre o gás. Tranquilo? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, analisando variação da energia interna, quantidade de calor trocada com o meio externo e o trabalho termodinâmico. Agora, nós vamos falar sobre as transformações cíclicas e encerrar essa primeira aula teórica sobre termodinâmica. Tá vendo? O que seria uma transformação cíclica? Uma transformação cíclica ou um ciclo termodinâmico é uma transformação onde o estado final do gás coincide com o estado inicial. Então, após passar por várias transformações, o estado final do gás coincide com o estado inicial. Só que cuidado, se o estado final coincide com o estado inicial, Taveira, o senhor falou que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Falei.
Então, numa transformação cíclica, a variação da energia interna é igual a zero. Falei. Mas isso não quer dizer que durante o processo a temperatura permaneceu constante. Durante uma transformação cíclica, a temperatura pode variar. Mas ao retornar para o estado inicial, a temperatura final será a mesma do início. Ou seja, para qualquer transformação cíclica, a variação da energia interna vai ser zero. O que é que diferencia uma transformação cíclica de uma transformação isotérmica? Matematicamente é a mesma coisa. Mas na transformação isotérmica, a temperatura permanece constante, a energia interna do sistema permanece constante. Por isso que o ΔU é igual a zero. Na transformação cíclica, a temperatura pode variar, mas ao completar um ciclo, a temperatura final coincide com a temperatura inicial e, por isso, matematicamente, a variação da energia interna vai ser zero. Tranquilo? Outro detalhe importante aqui é você analisar o trabalho na transformação cíclica. Por exemplo, se eu tenho um gráfico da pressão em função do volume, se eu quiser calcular o trabalho para cada transformação, basta você calcular a área embaixo da transformação. Nesse caso aí de A para B, eu teria uma expansão. Então, o trabalho associado a essa expansão seria toda a área embaixo dessa curva. E de B para A, eu teria uma compressão. Então, o trabalho termodinâmico de B para A seria toda a área embaixo dessa curva. Então, se eu quero calcular o trabalho numa transformação cíclica, você deve lembrar que numa transformação cíclica, o trabalho vai ser calculado pela soma algébrica dos trabalhos de todas as etapas do ciclo. Por exemplo, nesse ciclo que eu forneci para vocês, eu calcularia o trabalho de A para B, calcularia o trabalho de B para A, somo esses trabalhos, e eu teria o trabalho do ciclo. Por exemplo, o trabalho do ciclo seria o trabalho de A para B mais o trabalho de B para A. Só que o trabalho de A para B, como eu falei para você, seria toda a área embaixo da transformação. E seria um trabalho positivo, pois é uma expansão. Já o trabalho de B para A seria todo o trabalho embaixo da transformação de B para A. Mas de B para A nós temos uma compressão, então o trabalho seria negativo. Então, quando você pega o trabalho de A para B, que é um trabalho positivo, e soma com o trabalho de B para A, que é um trabalho negativo, o que vai restar para a gente é exatamente a área do ciclo, beleza? Então, numa transformação cíclica, o trabalho termodinâmico realizado em um ciclo é a própria área do ciclo, beleza? Então, numa transformação cíclica, o trabalho termodinâmico é dado pela própria área do ciclo. O que você precisa estar atento é exatamente no sentido do ciclo. Se o ciclo acontece no sentido horário ou se o ciclo acontece no sentido anti-horário. Por que, Taverão? Porque se o ciclo acontece no sentido horário, a expansão prevalece sobre a compressão. Então, se o ciclo acontece no sentido horário, o trabalho do ciclo vai ser positivo. O que significa dizer que o calor ele é convertido em trabalho. Isso é exatamente o que acontece nas máquinas térmicas. Mas caso o ciclo seja no sentido anti-horário, a compressão prevalece sobre a expansão. E aí o trabalho do nosso ciclo será um trabalho negativo. Isso acontece aonde? Exatamente nas máquinas frigoríficas, onde o trabalho é convertido em calor. Então, fica ligado que nas transformações cíclicas, o trabalho do ciclo é a própria área interna do ciclo. Isso no gráfico PV. Se o ciclo for no sentido horário,
existe conversão de calor em trabalho, pois o trabalho do ciclo é positivo. Isso acontece aonde, Taveira? Nas máquinas térmicas. Mas caso o ciclo seja no sentido anti-horário, a compressão prevalece sobre a expansão e aí nós vamos ter trabalho convertido em calor, pois o trabalho do ciclo é um trabalho negativo, o que acontece nas máquinas frigoríficas, beleza? Com isso, nós encerramos essa primeira parte sobre termodinâmica. Eu aguardo você na nossa próxima aula para nós resolvermos questões de termodinâmica. Na próxima aula teórica, nós falamos sobre a segunda lei da termodinâmica, sobre máquinas térmicas e sobre máquinas frigoríficas. Até a próxima e valeu!